que Ele tem, não apenas para esses dias. Como nosso Deus é um Deus imutável, como nosso Deus, Ele é um Deus que não muda, o padrão de Deus também não muda. Deus não se move, ou Deus não se adapta às circunstâncias, Deus não se adapta às coisas que acontecem. O padrão de Deus é único, Ele é único. E o padrão de igreja é estabelecido por Deus, e nós devemos estar atentos a não fugirmos deste padrão. Isto é, nós não podemos fazer uma igreja segundo aquilo que a gente pensa, segundo o nosso padrão de igreja, segundo as coisas que nós gostamos, as coisas que nós achamos que são bonitas, porque muitas das vezes nós construímos alguma coisa dentro da igreja, dentro do reino de Deus, muito mais para agradarmos a nós mesmos, para nos sentirmos muito mais agradáveis do que agradar a Deus. E hoje pela manhã nós começamos a falar a respeito do padrão de louvor e adoração desta igreja de Cristo. Dessa igreja que Deus tem estabelecido por séculos e séculos. E o que nós vemos é que desde a instituição da igreja, e até mesmo antes de Jesus Cristo vir à terra, o padrão de adoração a Deus é único, ele não mudou. Não é porque hoje nós temos grandes tecnologias que nós vamos mudar o padrão do nosso louvor, o padrão da nossa adoração a Deus. Esse padrão permanece o mesmo. E nós acabamos essa manhã, e nós falamos assim de uma maneira geral, 3 maneiras básicas de nós adorarmos ao nosso Deus. Isto é, qual é o tripé da nossa adoração? Em que se sustenta a nossa adoração? O que nós falamos, o que nós vivemos, o que nós cantamos, o que nós fazemos, que tudo que nós dizemos que é para adorar a Deus, está baseado em quê? Os 3 padrões, as 3 maneiras básicas, o tripé desta verdadeira adoração, consiste primeiro em uma vida de obediência. Nós adoramos a Deus vivendo uma vida de obediência. Ninguém adora a Deus sem obediência. A palavra de Deus é bem clara. Se vocês me amam, é porque vocês guardam os meus mandamentos. É isto. Ninguém que ama o Senhor, diz que ama o Senhor e não guarda os mandamentos, isso não é verdadeiro. É preciso haver obediência. É preciso haver lealdade, fidelidade àquilo que Ele tem estabelecido. Obediência aos seus princípios. Segundo, nós falamos que nós adoramos a Deus quando nós destruímos as obras do diabo. E destruir as obras do diabo não significa sair pelas ruas, destruindo centros de macumba, destruindo igrejas católicas, destruindo outras religiões. Nós destruímos as obras do diabo e adoramos a Deus quando nós nos opomos, quando nós estamos sendo oposição àquilo que é contrário aos princípios de Deus. Opor-se às coisas mundanas é uma verdadeira adoração. Eu estou adorando a Deus. Eu estou declarando a grandeza e soberania de Deus quando eu me levanto contra tudo aquilo que o mundo tem estabelecido para que roube a nossa comunhão com Deus. E o terceiro pé deste tripé da nossa adoração é a nossa vida de comunhão com Deus. Isso significa que eu tenho que ter cuidado com os meus afazeres, porque muitas das vezes as minhas muitas atividades me afastam das coisas de Deus. As minhas muitas tarefas me afastam, nós falamos pela manhã, dos nossos inimigos, dos nossos amigos, nos afastam da nossa vida familiar. Quanto mais tarefas nós temos, menos tempo temos para os filhos, menos tempo temos para a esposa, menos tempo temos para Deus. E dentro da igreja, até mesmo nas coisas que são agradáveis, são coisas boas, que são necessárias que sejam feitas, muitas das vezes as pessoas, elas se envolvem em tantas atividades que esquecem de ter comunhão com Deus. É na comunhão com Deus que Deus se revela a nós. É na comunhão com Deus que Deus mostra para as nossas vidas o propósito dEle. Que Ele abre o seu coração. Veja, eu abro o meu e Deus abre o seu coração para nós. E Deus se revela
E nós não estamos precisando de grandes milagres, nós não estamos precisando de coisas sensacionais, nós estamos precisando de ter uma revelação de Deus para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu começo a ter uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Isto é, as palavras que eu falo são consequências da minha vida com Deus. Aí nós lemos um texto em João capítulo 4, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo 4, versículo de número 21 em diante. Que diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Essa narrativa é quando Jesus estava falando com aquela mulher samaritana. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Então veja, Jesus estava dizendo que o Pai não está procurando pessoas que fazem, pessoas hiperativas, pessoas que tenham grandes habilidades. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. E é necessário que os verdadeiros adoradores os adorem em espírito e em verdade. E esse texto está falando dois princípios básicos para a nossa vida de adoração, para o padrão de adoração da igreja. A verdadeira adoração não é movida por homens. A verdadeira adoração não é movida por um estilo pessoal, por uma ideia humana. A verdadeira adoração é movida pelo Espírito Santo, que trabalha no espírito do homem. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós podemos louvar a Deus com o nosso corpo, e o nosso corpo vive e manifesta o louvor a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós somos vivos no nosso corpo. Às vezes nós dizemos que a nossa carne não serve para nada. Que não serve para nada? Nossa carne serve para louvar ao Senhor também. Porque é através do nosso corpo que nós manifestamos o amor, a glória de Deus. Mas isso procede do nosso espírito. Não é uma motivação humana, não é uma ideia humana. Adoração a Deus não provém de ideia humana. Deixa eu imaginar alguma coisa para adorar a Deus. E nós temos visto que nos nossos dias o que mais tem acontecido é que tem aparecido homens e mulheres com ideias férteis, cheios de ideias de adoração a Deus. Inventam de tudo para mostrar uma adoração a Deus. Inventam atitudes, inventam palavras, inventam coisas, fazem de tudo para levar as pessoas a uma adoração. Eles não conhecem o que é verdadeira adoração. Deus não está à procura dessas coisas. Deus está à procura de adoradores que tenham no seu espírito, um espírito tratado pelo Espírito Santo. Ninguém alcança o nosso espírito para nos tratar a não ser o Espírito Santo. E eu preciso permitir que o Espírito Santo entre em minha vida, que o Espírito Santo não seja apenas algo teórico na minha vida, seja algo prático, seja algo que funcione. Ele entra dentro de mim, ele me transforma, ele me dá um coração novo, ele me dá um espírito novo, e com esse espírito novo, pelos meus lábios, pelas minhas mãos, pela minha vida, eu tenho atitudes e tenho palavras que são adoração ao nosso Deus. Amém? Não são motivações humanas. Nós que viemos aqui à frente, nós ministramos louvores, nós não estamos aqui para te empolgar, nós não estamos aqui para te levar a um delírio, nós não estamos aqui para fazer você fazer coisas para Deus.
nós estamos aqui pedindo a Deus que o Espírito Santo venha na sua vida, mova no seu espírito e, tratando o seu espírito, você comece a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Essa é a verdadeira adoração. Com certeza é mais fácil nós adorarmos a Deus conforme a nossa maneira de ser. Eu crio uma maneira e vou adorar a Deus, é fácil. Mas o que Deus está procurando são adoradores que o adorem em espírito. E para que eu adore em espírito, eu tenho que ser habitação do Espírito Santo. Mas Jesus também estava falando a respeito de verdade. Jesus estava falando a respeito de que os adoradores que ele procura adoram em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração provém de um coração verdadeiro. De um coração verdadeiro. E este coração verdadeiro é aquele que se rende à verdade, que é a palavra de Deus. Qual é o coração verdadeiro? Tem pessoas que dizem assim: eu sou extremamente verdadeiro, eu digo o que penso, eu digo o que eu estou sentindo, eu digo o que está na minha vida, eu tenho que falar mesmo. Isso não significa ser verdadeiro. Ser verdadeiro significa ter um coração tratado pela palavra de Deus. Ser verdadeiro significa ter um coração tratado pela palavra que penetrou na sua vida e promoveu uma transformação. Isto é, a palavra veio ao coração e a pessoa se rendeu à palavra. Lembra quando nós falamos que o primeiro tripé da vida de obediência significa que eu sou derrotado pela palavra de Deus. A minha vida, o meu ser, as minhas vontades, elas perdem. Elas são derrotadas, e o que prevalece no meu coração é a palavra de Deus. Isto que é um coração verdadeiro. Ah, fulano é verdadeiro. O que ele pensa, ele fala. O que ele sente, ele fala. Às vezes sente, fala e pensa coisas que nada tem a ver com o reino de Deus. Que nada tem a ver. Um coração rendido à palavra de Deus é um coração arrependido. É um coração tratado, é um coração dominado pela palavra, é um coração que está disposto a cumprir a vontade de Deus. Hoje nós vivemos em meio a heresias e maneiras de adorar, de louvar, de fazer obra de Deus. Mas Deus está à procura de pessoas que permitam que o seu Espírito trate os seus corações. Deus está à procura de pessoas que têm um coração verdadeiro, isto é, prostrados e rendidos à sua palavra, que o que sai da sua boca não é simplesmente de um pensamento humano, de sentimento humano, mas o que sai da nossa boca tem que ser fruto de um coração tratado por Deus. Um coração onde a palavra reina, onde a palavra encontrou lugar, aonde não existe lugares para ressentimentos, para mágoas, para tantas outras coisas, para desejos ruins, pensamentos ruins, não existe. Existe lugar apenas para a palavra de Deus. E esse tem sido o objetivo de Deus em todos os tempos. Restaurar a verdadeira adoração. Fazer com que pessoas sejam tratadas do seu espírito. Fazer com que pessoas sejam arrependidas. Fazer com que pessoas sejam rendidas à palavra. Que pessoas rendidas à palavra que digam verdadeiramente o que Deus está me dizendo é a verdade. Não é o que eu penso, não é o que minha família me ensinou, não é o que a sociedade me diz, mas o que a palavra de Deus está me mostrando. Para que essa verdadeira adoração seja contínua na nossa vida, para que esta verdadeira adoração seja uma adoração que destrua as obras do diabo, para que esta verdadeira adoração nos leve à vida de obediência, para que essa verdadeira adoração nos faça viver em uma plena comunhão com Deus. Daí, eu tenho que ter algumas coisas, porque esses dois princípios já estão estabelecidos. Mas algumas coisas na minha vida, nós precisamos tomar algumas atitudes. Por exemplo,
Eu e você, nós precisamos ter a plena convicção que fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. E o que o diabo ele hoje tenta roubar do homem? É esta convicção. Nós somos fracos, nós somos falhos. Se nós dermos lugar aos pensamentos que vêm à cabeça, os nossos pensamentos serão ruins. Se nós dermos lugar às nossas vontades, as vontades que são lançadas sobre nós, as nossas vontades vão desagradar a Deus. E como que eu vou vencer estas coisas? Como que amanhã no trabalho, quando as tentações me sobrevêm, quando os problemas me sobrevêm, quando as situações adversas estão ao meu redor, como que eu vou vencer e adorar a Deus? É eu ter a plena convicção de que eu fui criado para louvor e glória do meu Deus. Amém? Você não foi criado para nada mais. Você não foi criado para ser um bandido. Você não foi criado para ser um mau esposo, uma má esposa, um filho desobediente. Você não foi criado para ser um miserável. Você não foi criado para ser um drogado. Você não foi criado para se entregar aos prazeres do sexo. Você não foi criado para se entregar à corrupção, a nada disto. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. E eu preciso ter esta convicção. Eu preciso ter esta certeza. Sou fraco? Sou fraco. Mas olha só, quando as provações vêm sobre a minha vida, eu me lembro, eu não fui criado para isso. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. E a verdade que está do meu coração, e o Espírito Santo que está tratando o meu espírito, me fortalecem. E eu digo não às coisas deste mundo. Segundo, eu preciso ter a plena convicção de que através da minha vida, Deus estará restaurando todos os dias e a cada dia a adoração na igreja. A adoração na igreja não é restaurada pelo grupo de louvor. Aqui estão homens e mulheres jovens que estão preocupados que a igreja adore a Cristo. Aqui não estão as pessoas que estão preocupadas em cantar bonito e fazer excelente número para que todo mundo aplauda. A nossa preocupação é que você adore a Cristo. E nós temos que ter, eu tenho que ter, as pessoas que aqui ministram, você que louva a Deus aí no seu banco, você tem que ter convicção de através da sua vida, é responsabilidade sua, através da sua vida, Deus estará restaurando a cada dia a adoração na igreja. Nós não fomos criados para sermos escravos do diabo. Nós não fomos criados para sermos cavalos da macumba. Não fomos criados para ser miseráveis, infelizes. Nós cantamos uma canção que diz: Tu nos criastes vestidos de glória. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, se você quiser, porque tem gente que não gosta disso, mas eu gosto. Sabe esta pessoa que está ao seu lado? Por pior que seja a situação que ela esteja passando, ela foi criada vestido de glória. Você foi criado vestido de glória. Você não foi criado esfarrapado, para viver miserável, para viver perambulando pelas ruas. Não. Você e eu, nós fomos criados vestidos de glória para glorificarmos o nome do nosso Deus. Ninguém veio a este mundo para ser um bandido, ninguém veio para este mundo para ser um homossexual. Ninguém veio. Pessoas dizem, já é o destino. Que destino? Todos pecaram, estão condenados, mas Jesus veio para nos restaurar. Porque quando o homem foi criado, não foi criado para ser homossexual.
O homem não foi criado para ser um prostituto, uma prostituta, não foi criado para ser corrupto, idólatra. O homem foi criado para adorar a Deus em toda a sua beleza e santidade. E o diabo, com seus agentes, você sabe que os agentes do diabo são demônios e às vezes pessoas também. Tem pessoa que é agente do diabo, porque inferniza a vida dos outros. Então, se inferniza a vida dos outros, é porque está influenciada por demônio e está sendo um agente do diabo. Induzem os outros a se irritarem, a tomarem decisões, a se entristecerem, a viverem uma vida errada. Tripé da nossa adoração, nós somos chamados para destruir as obras do diabo. Nós somos chamados para nos opormos a essas circunstâncias. Eu e você não éramos nada, mas hoje nós somos preciosidades nas mãos de Cristo. Sabe por quê? Porque antes de nós nascermos, nós já éramos preciosidades. O que Deus queria era que nós fôssemos as suas delícias, as suas preciosidades. Terceiro, eu preciso estar em constante restauração para que através do louvor e da adoração nós possamos manejar bem a palavra de Deus. Quem é o bom servo e aquele que maneja bem a palavra de Deus? Quem aqui foi jovem, né? Não os nossos jovens que são da igreja, mas as pessoas antigas que eram jovens crentes. Na sua juventude era crente. Ia para retiro. E nos retiros nossos nós tínhamos os concursos bíblicos. Manejar bem a palavra. Citava lá um versículo e a gente tinha que achar. Às vezes nós começávamos a ler um texto e na gincana era assim. E começávamos a ler um texto e as equipes tinham que começar a dar continuidade. Tinham que descobrir aonde estava sendo lido e dar continuidade ao texto que estava sendo lido. Recitar versículos, manejar bem a palavra. Nós não estamos falando disto. Isso era legal, né? Isso era bacana, era gostoso, a gente competia, era agradável demais e nos ajudou bastante. Mas olha só, quando eu estou entendido, convencido de que eu sou o processo de restauração da adoração de Deus, nós começamos a manejar bem a palavra de Deus. Aí eu entendo que louvor não é apenas um momento bonito dentro da igreja. Não é um momento agradável dentro da igreja. Tem que ser um momento de vitória. Amém? Louvor não tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Tem que ser. Não tem que ser, mas tem que ser. Entendeu, né? Não significa que tem que ser bonito. E todo mundo, que coisa linda o louvor. Claro, tem que ser assim mesmo. Tem que ser excelente. Mas ele tem que ir além disso. Porque no meio do louvor tem que ter vitória. Ele não pode ser só bonito. Todo mundo bater palma de pé porque as vozes foram lindas. E as pessoas voltaram para casa do mesmo jeito. De que adianta? Louvor não é um momento bonito, não é um momento simplesmente belo da igreja. É um momento lindo, formoso, porque neste momento o Espírito de Deus está agindo e está promovendo libertação, transformação, está promovendo cura, restauração de vidas. Quantas pessoas aqui já tiveram assim um momento de restauração? Não foi na oração final, não foi na palavra, mas quando estávamos louvando a Deus. Você sabe que tem pessoas que são curadas no meio do louvor? Você sabe que tem pessoas que são libertas, porque muita gente, eu não, mas muita gente, nem vocês, as pessoas aí fora, tem gente que pensa que para ser liberto tem que cair endemoniado, tem que estribuchar, espumar, bater com a cabeça no chão, gritar, fazer aqueles troços todos. Não. Tem muita gente que é liberta no meio do louvor.
Porque quando nós começamos a louvar o louvor lindo que agrada a Deus, não o lindo técnico apenas, mas o lindo que agrada a Deus, os demônios saem correndo. E permite que o Espírito Santo entre na vida da pessoa e transforme a vida da pessoa. E quando a pessoa chega lá fora e os demônios dizem, eu estava aqui esperando, essas pessoas dizem, mas eu não quero mais vocês, porque agora eu pertenço a Cristo Jesus. Então o louvor e a adoração da igreja, eles são proféticos, porque manifestam a glória de Deus, destroem as obras do diabo. Quando eu canto, não é para que as pessoas achem minha voz bonita. Eu sei que a minha voz bonita, você não precisa dizer isso. Mas quando eu canto, até os demônios correm. É tão feio que até eles correm. Mas quando nós cantamos, tem que fluir o poder de Deus. Às vezes me dá nervoso quando eu vejo pessoas que cantam, achando que estão cantando, nem no Rock in Rio cantariam assim. Porque você já viu quando as pessoas estão cantando no Rock in Rio, e nesses shows, outro dia apareceu no final do jornal, um cantor que eu esqueci o nome, ele cantou aqui, acho que foi num dos primeiros Rock in Rio, ele cantou sem camisa, tocando piano. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que este homem está transmitindo uma influência para milhares e milhares de pessoas. Ele estava cantando em inglês, eu não sabia nada. Mas eu percebia que dos olhos dele fluíam, coisa ruim, mas fluía. É claro, você pensa que só flui coisa boa? Você pensa que aquelas pessoas ficam encantadas nesses shows por causa de coisas boas? Porque eles levam aquilo a sério, eles estão influenciando as pessoas. Nós, quando nos reunimos para adorar a Deus, temos que ter a convicção que de nós está saindo influência boa. As pessoas têm que olhar para nós e estar dizendo, aí está o mover do Espírito de Deus, aí está o poder de Deus saindo, e o poder de Deus sai de mim, de você, e cura pessoas. Por isso que quando você entrar aqui neste lugar, adore a Deus. Adore, sabe por quê? Porque de repente alguém está do seu lado, desesperado, angustiado, amargurado da vida. Que o seu louvor a Deus traz a presença de Deus e envolve as pessoas que estão em volta e promove cura, promove libertação. Por mais que as trevas estejam manifestando suas obras, Deus está preparando uma igreja para aquilo que está vindo adiante de nós. Cada dia eu estou mais convicto disso. E vou ser sincero para você. Se sou perseverante, se ainda luto, se ainda peço forças a Deus para estar aqui à frente, é porque eu estou convicto de que Deus nos prepara para algo que está adiante. Porque pelo presente eu não teria tanta convicção. Mas a convicção do que Deus está nos levando, preparando no nosso caminho. Temos problemas, perseguições, dificuldades. Mas o estabelecimento da igreja gloriosa de Cristo Jesus, a cada dia está se consumindo cada vez mais e mais. As obras das trevas estão crescendo, as pilantragens evangélicas estão crescendo, mas eu quero te dizer que a obra do Senhor Jesus Cristo está crescendo e se firmando cada vez mais. Sabe por quê? Porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a grande notícia que entristece e coloca o diabo com raiva mordendo o rabo é que Deus está encontrando os verdadeiros adoradores. Deus me encontrará, Deus encontrará você, Deus nos encontra como adoradores dele. Abra sua Bíblia no Salmo de número 149. Seja um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro adorador.
Salmo 149 diz assim: aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa, o Senhor agrada do seu povo, coroa de vitória os oprimidos, regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações, trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Diga assim: esta é a minha glória. Essa é a minha glória. A primeira parte desse salmo nos dá, não 10 mandamentos, mas nos dá 10 ordenanças a respeito de louvor e adoração. Quer ver? Nos manda a louvar ao Senhor. Nos manda cantar ao Senhor um cântico novo. Nos manda louvar e cantar ao Senhor na congregação dos santos. A importância da igreja. Esteja na igreja. Lute para a igreja. O diabo não quer que você venha à igreja. Lute, esteja na igreja. Nos manda alegrar nas suas obras. Nos manda regozijar em nosso Rei. Nos manda dançar diante dele. Nos manda louvar com instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais não é uma coisa dos nossos dias. Tá certo? Nos manda louvar para agradar, isto é, não tenhamos um louvor agradável a mim ou à igreja, um louvor agradável a Deus. Nos manda louvar e para exultar na glória. Nos manda cantar de alegria. 10 coisas que o salmista está mandando, recomendando a louvar e o porquê louvar. Mas o salmista, ele tem um ponto alto, um clímax de louvor. Ele tem um ponto em que a expressão que vai além das nossas motivações e além das intenções de nós louvarmos a Deus. O salmista fala de um louvor mais alto. O versículo 6. Tenha nos seus lábios altos louvores. Veja que ele vem mandando louvar, dançar, cantar, se alegrar, se exultar, se regozijar. Mas ele chega e diz assim no versículo 6, tenha altos louvores. O salmista está falando de um louvor, de um nível mais elevado, de um nível mais puro, de uma adoração mais verdadeira ao nosso Deus. E ele diz que essa adoração tem que estar nos nossos lábios. Altos louvores estejam em seus lábios. Significa que nos nossos lábios não podem apenas ter cânticos, palavras de exaltação, de gratidão a Deus, palavras bonitas. Lembre-se do nosso segundo tripé, opor-se à palavra, opor-se às coisas do mundo. Então, o que eu falo tem que estar coerente com a minha vida. Não é eu dizer, Senhor, Tu és puro, e amanhã eu viver na impureza. É isso que está falando, tá certo? Eu não posso ter aqui, falar as palavras maravilhosas de exaltação a Deus, eu tenho que vivê-las amanhã no meu dia a dia. Eu preciso ter altos louvores. E se o salmista, ele classifica como altos louvores, é porque existem outros tipos de louvores. Fala de um louvor que interfere. Fala de uma adoração que interfere. Fala de um louvor que é muito mais do que cheio de motivações humanas. É muito mais do que um momento de regozijo, é muito mais de um momento de alegria, que não tem problema. Nós gostamos de cantar algumas canções. Eu gosto de cantar aquela canção que o nosso coral canta,
como agradecer. Gente, eu acho aquela música linda, eu gosto quando canta, só que tem que saber se Deus gosta. Se é a hora que Deus quer ouvir. De repente eu quero ouvir, mas Deus diz assim: Marco, olha só, para com esse negócio, porque não é hora disso. Então fala de um louvor que vai além da nossa vontade. Um louvor que manifesta o poder de Deus. Não é louvor que alegra os corações. É o louvor que manifesta o poder de Deus, é o louvor que destrói as obras do diabo. Altos louvores são os louvores que nos levam a uma vida de obediência. É uma adoração que me leva a obedecer ao Senhor. Em outras palavras, nós que temos falado tanto de propósito, é um louvor que funciona de acordo com o propósito de Deus. Esse é o louvor. Esta é a adoração que Deus está querendo. E esse alto louvor, o salmista diz que deve estar acompanhado. E ele fala que nos lábios tem que ter os altos louvores que interferem, que declarem. Que usando a legalidade de Deus como Rei, como Senhor, declara as coisas na face da terra. Jesus Cristo disse: quando nós ligamos na terra, é ligado nos céus. Isto fala de legalidade, que nós não valorizamos muito, ou então nós não queremos crer, ou temos medo de crer nisto. Mas fala a respeito do propósito de Deus, mas também fala a respeito de eu ter nas minhas mãos a espada do Espírito. E o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de nos vestirmos com a armadura do Espírito Santo. Fala sobre armas de defesa, mas também fala sobre nós termos nas nossas mãos a espada do Espírito. E é isso que o salmista Davi está dizendo. Olha, em todos os tempos Deus prepara um exército. Quando nós falamos assim, Deus nos prepara para aquilo que vem adiante. Às vezes as pessoas dizem assim: então Deus está nos preparando para construir uma mega igreja, construir não sei o quê. Não, Deus nos prepara para o que vem adiante, uma grande guerra, em que nós seremos vencedores. Amém? Confrontos. Deus está nos preparando para grandes confrontos. E se você não entender isso, você será uma pessoa derrotada. Se você não compreender, se você não entender a visão que Deus está revelando para nós, o que vem adiante são grandes confrontos. E para grandes confrontos, pessoas têm que estar muito bem preparadas. Deus está preparando a sua igreja, para que ela prevaleça. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, isto é, sobre a igreja de Cristo, e não sobre a igreja. E o salmista está dizendo: estejam nos seus lábios altos louvores, nas suas mãos espadas de 2 gumes. As nossas guerras são vencidas por verdadeiro louvor, verdadeira adoração e o bom manejar a palavra de Deus. Louvor, adoração estão intimamente ligados ao conhecimento da palavra. Sabe por que às vezes as pessoas não conseguem louvar a Deus? Sabe por que pessoas às vezes não sabem o que falar para Deus? Porque não conhece Deus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: vocês adoram quem não conhece. Mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. E quando nós conhecemos, nós sabemos o que falar, nós temos o que falar. Nós temos o que agir, nós temos uma maneira de viver. Altos louvores são proféticos. Porque altos louvores não se baseiam nas emoções humanas. Os altos louvores não se baseiam na compreensão, no entendimento, no intelecto do homem. Os altos louvores são proféticos porque se baseiam na palavra de Deus.
Os altos louvores declaram os decretos do Senhor. Você conhece os decretos do Senhor? Tem coisas que o Senhor já decretou. Tem coisas que são promessas para a nossa vida. Tem coisas que nós temos que obedecer porque já estão estabelecidas. Tem coisas que quando os inimigos se levantam contra nós, as oposições da vida, Deus já decretou o resultado, Deus já decretou a situação. Altos louvores são proféticos porque declaram a natureza do Senhor. Não apenas dizendo que Ele é belo, mas a beleza de Deus vem a nós. Não apenas dizendo que Deus é formoso, mas a formosura do Senhor vem a nós. Não apenas nós declararmos que Deus é santo, mas a santidade do Senhor vem a nós. Quando nós começamos a ter altos louvores, nós declaramos que aquilo que Deus é, nós estaremos sendo. Altos louvores põem os nobres e os príncipes nas cadeias. Existem forças, influências malignas sobre a sua vida. Comece a ter altos louvores nos seus lábios. Comece a ter nas suas mãos a palavra, a espada do Espírito, e os nobres, os poderosos, serão colocados nas cadeias. Amém? Porque nós não nascemos para ser escravizados. O homem não nasceu para ser escravizado, e nós que fomos restaurados em Cristo, não nascemos para isso. Altos louvores libertam os cativos. Pessoas são libertadas. Pessoas são transformadas através da verdadeira adoração. E para encerrar, como chegar a esses altos louvores? Rapidinho, só para você anotar ou então você guardar. Permita que Deus amplie os seus entendimentos a respeito do louvor e da adoração. Às vezes nós saímos e pensamos assim, hoje o louvor foi bom. Qual o parâmetro para nós dizermos que o louvor foi bom? Qual é o parâmetro? Foi bom porque as músicas foram bem cantadas? Foi bom porque os músicos tocaram no tom certo? Foi bom porque a igreja cantou? Ou foi bom porque o que o louvor e a adoração tinham que fazer foi feito? Qual é o parâmetro? Às vezes nós não cantamos tão bem, mas eu vou te dizer. Às vezes a nossa adoração assim congregacional não é grandes coisas, mas olha só. As motivações corretas fazem com que o Espírito do Senhor flua e as obras do diabo sejam destruídas. Amplie os seus entendimentos a respeito do que é louvor e adoração. Não restrinja o seu entendimento, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Segundo, coloque suas motivações de louvor e adoração diante do Espírito Santo, para que Ele as avalie e não você. Eu posso chegar em casa, sentar e dizer assim, bom, deixa eu ver como é que foi a mensagem de hoje. E avaliar. Talvez eu diga, precisava melhorar nisso, melhorar aquilo, mas eu preciso também chegar e dizer, Espírito Santo, dê a sua nota, avalie. A gente tem que ter coragem para isso. A gente tem que ter coragem para dizer, Espírito Santo, avalie a maneira que eu prego, a maneira que eu canto, a maneira que eu adoro. Avalie a maneira que eu me comportei na igreja, avalie a maneira que eu te adorei, avalie para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar, para que eu possa atingir um nível de adoração profética, isto é, que produza resultados segundo o coração de Deus.
E terceiro, refine suas expressões de louvor. Não apenas em suas orações, nas suas canções, mas no seu dia a dia. Os meus lábios, que aos domingos cantam louvores ao Senhor, o que eles falam durante a semana? A mesma língua, a mesma boca que canta ao Senhor, o que ela fala? O mesmo pensamento que é levado aos céus, o que ele pensa? Os sentimentos que são colocados diante de Deus e que dizem eu te amo, será que está carregado de outras coisas? As nossas expressões de palavras, de pensamentos, de sentimentos e de atitudes precisam ser resultado de nossa experiência com Cristo. Uma experiência transformadora, isto é, se eu declaro que Deus é santo, eu tenho que trazer a santidade de Deus para a minha vida. De que adianta eu dizer que Deus é santo hoje e não trazer a santidade, a pureza de Deus para a minha vida? Quando o nosso entendimento de Deus é ampliado, eu começo a louvá-lo em todo o seu caráter, nas suas promessas e nas suas vitórias. Concluindo, esses louvores, essa adoração profética, que a igreja tem que cultivar, não pode abrir mão, porque vivemos numa sociedade moderna, produzirão resultados na nossa vida, na vida das pessoas que aqui entram, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Resultados estes poderosos. Os nossos louvores estarão sendo dentro do contexto, dentro daquilo que Deus está querendo. Que a nossa adoração seja verdadeiramente em espírito e em verdade. Que o nosso louvor tenha um nível de excelência na qualidade, mas no seu efeito poderoso. Quando as pessoas ouvem, elas percebem que há algo. Da mesma forma que eu lembro a cena daquele homem sem camisa tocando piano, de como ele estava influenciando maleficamente tantas vidas. O nosso louvor tem que ter uma influência benéfica na vida das outras pessoas. Que em nossas vidas haja altos louvores. Amém? Curva a sua cabeça. Convido você nessa noite a ter um período, ainda que pequeno, de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. Talvez seja necessário arrependimento. Talvez seja necessário conserto, ajuste das motivações. Mas que o louvor que é dado a Deus neste lugar, mas que o louvor que é dado a Deus através da nossa vida no dia a dia, produza transformação na vida das pessoas. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de louvar ao Senhor. É nesse momento que Deus estará operando cura. É nesse momento que Deus estará libertando. Porque os principados, as potestades, os demônios, eles não suportam a presença de Deus. E Deus está entronizado em meio ao louvor do seu povo.
Portanto, se você deseja que os espíritos malignos estejam bem longe de você, viva uma vida de adoração ao Senhor. Louve a Deus. Tenha esse tempo seu com Deus. Tenha esse momento com Deus. Oh, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito és o Teu nome, Jesus. Bendito és o Teu nome. Oh, Senhor Deus. Deixe sair do seu coração palavras que exaltem, que glorifiquem o nome do Senhor. Não peça nada ao Senhor, ainda que você esteja com uma enfermidade, com uma dor, com um problema, apenas glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor e Deus estará operando na sua vida. Deus estará operando na sua vida, porque Deus está neste lugar. Oh, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Oh, bendito és Tu, Senhor. Deixe fluir, deixe fluir. Oh, o Senhor está recebendo a nossa adoração. O Senhor está recebendo a nossa adoração. Comece a declarar o caráter do Senhor. Comece a declarar a santidade do Senhor. Mas não só em dizer que Ele é santo, declare dizendo, mas tomando para si a santidade do Senhor. A pureza do Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Peça que o Senhor o encha com seu Espírito Santo. Peça que o Senhor o encha com seu Espírito Santo. Diga a Ele, Senhor, me encha com Teu Espírito, que o Teu Espírito venha me sondar, que o Seu Espírito venha me avaliar, e que eu me renda por completo à Tua palavra, Senhor. Renda-se por completo à palavra de Deus. Oh, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Bendito sejas o Teu nome, Jesus. Tu és o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Magnífico. Como foi falado aqui na hora do louvor, o Deus Supremo, dono de todas as coisas, imensurável. Senhor, libera do Teu Espírito sobre aqueles que Te invocam, Senhor. Libera do Teu Espírito sobre aqueles que Te clamam. Oh, Senhor, e Tu que conheces as necessidades, Senhor, libera, Senhor, libera a solução, libera a vitória, libera alegria, Senhor, aos nossos corações, libera regozijo, Senhor. Que nos exultemos na Tua presença, que nos gloriemos na Tua presença, Senhor. Flua Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas. Diga isso ao Senhor, flua, Senhor, na minha vida. Encha o meu coração com a Tua alegria, encha o meu coração com o Teu Espírito, encha o meu coração com a Tua graça, Senhor. Diga isso ao Senhor. Oh, Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, venha ser derramado sobre cada um de nós nesta igreja.
transborde os nossos corações, traga respostas, Senhor, aos momentos difíceis que estão sendo passados, traga respostas. Enquanto te louvamos, enquanto te adoramos, Senhor, abra as comportas dos céus e derrama das tuas maravilhas sobre nós, Senhor. Derrame das tuas bênçãos sobre os nossos jovens, Senhor Jesus, sobre os casais novos, Senhor, sobre as pessoas mais amadurecidas, Senhor, sobre as nossas casas, que haja o mover do teu Espírito, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor, glórias a ti. Bendito sejas o teu nome, Senhor. Encha, Senhor Jesus, com teu Espírito, encha, transborde, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, Jesus. Conduza-nos, Senhor, à verdadeira adoração. Senhor Jesus Cristo, que enquanto nós te adoramos, Senhor, toda obra maligna seja destruída. Toda obra maligna seja destruída. Não existe obras do passado, as obras malignas sejam quebradas e colocadas por terra. Oh, Senhor Jesus Cristo, nada do passado tem poder sobre as nossas vidas, porque somos restaurados em Ti, Senhor. Somos renovados em Ti, Senhor. Oh, Jesus Cristo, as nossas enfermidades foram lançadas sobre Ti, e nós Te glorificamos e nós Te exaltamos. Bendito sejas, ó Deus. Bendito sejas o Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, glórias sejam dadas a Ti. Oh, Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o eterno, sublime. Aleluia, aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Ainda
de pé, eu gostaria de chamar os nossos irmãos